Beleza. Estão vendo a tela aí, né, gente? Sim. Eu vou criar aqui uma aplicação nos mesmos modos que a gente já criou antes, mas só para a gente partir com a aplicação aqui limpa, né? A gente vai botar aqui ng-new, aula 3. Nós já fizemos antes, né? Então não vou nem passar detalhes aqui, porque teoricamente todo mundo já sabe fazer isso aqui, né? Se não souber, tem que pegar lá o material das aulas anteriores, né? Da 1, da 2, né? Que a gente já viu bastante coisa sobre isso, né? Sobre criação, estrutura básica, né? A ideia é que a partir da aula de hoje a gente começa a aumentar um pouco mais a dificuldade, ok? Então, hoje a gente vai ver aspectos de controle de fluxo, também data binding e também uma introdução a signals, a API de signals. Então, a gente começa a aumentar um pouco a complexidade a partir dessa aula, ok? Então, uma aplicação profissional, né, ela vai usar recursos mais complexos, né? Então, não vai ser só aqueles recursos básicos que a gente viu até agora. Então, a ideia é que a gente avance, né, e veja recursos mais complexos. Vamos abrir aqui essa aula 3. E vamos executar aqui no Visual Studio Code com code ponto. Aqui para cá essa tela. Beleza, nós temos aqui a aplicação criada, né? A gente já discutiu sobre a estrutura dela, já temos detalhes mais específicos sobre ela. Então vamos lá. Então, uma coisa que tinha que ver na última aula, a gente acabou não conseguindo ver, gente, era sobre data binding. Então a gente vai criar uma estrutura aqui, vou fazer de forma mais lenta, para que vocês possam acompanhar, quem está fazendo junto aí no computador possa acompanhar, tá? Mas eu vou abrir aqui o arquivo HTML, o app.html, e eu vou limpar esse conteúdo todo aqui, deixar ele vazio, ok? Qual vai ser a ideia aqui, gente? A ideia vai ser o seguinte, eu quero mostrar, nessa página inicial, eu quero ter uma caixa de texto, e nessa caixa, para que o usuário digite alguma coisa. E o que ele digitar, eu quero mostrar isso em algum lugar. Por exemplo, no título, por exemplo. Então, primeiro vamos executar essa aplicação. Vamos vir aqui no terminal, novo terminal, e aqui no terminal vamos dar um npm start para iniciar essa aplicação, ok? Tudo isso a gente já viu antes, né, gente? Vamos iniciar aqui a aplicação. Ele vai rodar essa aplicação na porta 4200. Deixa eu abrir aqui um navegador. E abrir aqui a porta 4200. A aplicação aqui está vazia, não tem nada, né? Que a gente acabou de criar, a gente limpou o conteúdo, então ela está totalmente vazia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente é criar aqui o input. O input a gente já viu também isso antes, né? Basta fazer aqui o input, é uma tag HTML, né? A gente cria essa tag HTML input. A gente pode fechá-la aqui, ou pode fechar também no final, tanto faz. Pode fechar assim, né? Ou pode fechar também assim, tanto faz. Normalmente o input fecha somente aqui, né? Aqui na fecha no final. Então, você criar aqui o input. Normalmente esse input ele vai ter um tipo. Então, o que vai definir se é um tipo número, se é um tipo texto, se é um tipo data, que tipo de informação que esse input vai guardar, né? Nesse caso aqui, eu quero que seja um input de tipo texto, ok? Se eu salvar isso aqui, e voltar aqui o browser, nós temos aqui o input, a caixinha de texto aqui, que eu já consigo digitar o valor, né? Isso aqui não é Angular, né, gente? É HTML. Então, quem não conhece essa estrutura, vai ter que dar uma olhadinha também em HTML, ok? A gente pode até criar um label aqui também, colocando aqui nesse label, por exemplo, nome 2 pontos. Então, agora ficou lá, um label, nome 2 pontos e o nome da festa. Isso não está bonitinho ainda, a gente quer a ideia também dessa aula não deixar bonitinho, a gente vai ter aulas específicas, a gente vai tratar de interface, tá? A gente vai usar um framework específico, a ideia é que só tenha a estrutura montada aqui, mas não nos preocupamos ainda com a aparência, ok? Aí qual a ideia desse exercício para a gente praticar o data binding? Se a gente digitar um nome aqui, Pedro, por exemplo, eu tenho que mostrar esse nome que eu digitei logo aqui abaixo. Se eu trocar Pedro por Maria, eu tenho que mostrar o nome Maria logo aqui abaixo. Ou seja, o que eu digitar nessa caixinha de texto, eu tenho que mostrar num outro elemento aqui logo aqui abaixo. Tá? Para fazer isso, a gente vai ter que guardar o conteúdo desse input dentro de alguma variável, ok? Então, para fazer isso, a gente volta aqui no nosso arquivo app.ts, que é o TypeScript, né? Eu vou apagar aqui essa variável que eu criou, que a gente não precisa mais dela. E aqui a gente vai criar aqui uma variável chamada nome.
Nós já vimos isso aí também, né? Nós vimos que a variável, ela, no TypeScript, já tem o nome dela, dois pontos, o tipo, né? E ela pode começar com um valor. Eu posso começar aqui com um valor, por exemplo, vazio, zerado, né? Nós já vimos também que aqui ponto e vírgula é opcional, tanto faz ter ou não um TypeScript, é opcional, eu sempre prefiro colocar para ter um padrão, tá? Então nós temos aqui a variável nome já criada, ok? Voltando aqui ao HTML, o que eu quero mostrar logo aqui abaixo é justamente o conteúdo da variável nome. Eu vou criar aqui um H1, que é um título, né? E vou colocar nele, às vezes também como fazer interpolação, né? Vou mandar mostrar aqui o conteúdo da variável nome, ok? Se eu salvar isso aqui e voltar à página, a gente pode até fazer um olá aqui para ficar mais bonitinho, né? Se eu voltar aqui à página agora, ele mostra aqui olá, tá vendo? Mas não mostra na frente o nome. Se eu estiver aqui Maria, ele continua não mostrando o nome aqui, né? Por quê? Porque essa variável nome, se a gente observar aqui no TypeScript, no TS, ela está vazia, tá vendo? Então não tem conteúdo nela. O que eu quero fazer é, ao digitar o nome aí nesse input, eu quero que ele venha o conteúdo que eu digitar para essa variável nome. Então tem que vincular esse input a essa variável nome. Para fazer isso, gente, no Angular tem uma estrutura chamada ngModel. Esse ngModel permite fazer isso. Aí normalmente o gmodel é assim, ele é com colchetes, parênteses, parênteses, ngModel e o nome, ok? É sempre essa estrutura. ngModel é igual, e entre aspas aqui, o nome da variável que eu quero vincular a esse input. Quando eu faço isso, tudo que eu digitar nesse input vai para essa variável. Aqui está dando um erro, gente, está falando o seguinte, que esse comando ngModel não é um comando conhecido, ok? O erro é esse. É porque para usar esse ngModel, eu preciso aqui no meu TypeScript importar um módulo do próprio Angular chamado Forms Module. Esse Forms Module é o que permite ter recursos como esse ngModule. Então, sempre que a gente vai usar recursos de formulários, para preenchimento de formulários na nossa interface, eu tenho que importar esse Forms Module, tá vendo? Ele vem aqui do Angular/Forms. Então, as ideias, normalmente quando começa a digitar, já importa para a gente, né? Mas se não estiver usando IDE, teria que importar aqui em cima também, tá? Mas quando eu digito já importa. Agora, se a gente voltar agora aqui a página, já não tem erro mais, tá vendo? Porque ele não conhecia esse comando, porque o HTML puro, o input é uma tag HTML, né? O HTML não existe no HTML sem ngModel. Então, para o IDE saber que existe esse comando em algum lugar, eu tenho que dizer aonde está esse comando, onde está essa propriedade, né? Então, importando forms, ele fica sabendo que onde está essa propriedade de ngModule. Pronto, se a gente voltar agora aqui nessa página, gente, voltando nessa página, a gente está aqui, Paulo, olha só, fica olá, Paulo. Se eu trocar Paulo por Maria, fica olá, Maria. Se eu trocar por João, então, ou seja, aqui em olá alguma coisa, ele manda mostrar só o nome, tá vendo? Então, isso confirma que realmente o que eu estou digitando nessa caixinha de texto realmente está indo para dentro da variável nome, ok? Então, esse aqui sempre vai ser assim, né? Sempre vai usar o ngModule para vincular um conteúdo do input a uma variável. Tem outra forma de fazer isso, que a gente vai ver mais na frente, que é usando um formulário mais complexo, que a gente usaria forms name, ou uma outra forma de fazer isso existe, ok? Mas tem outras, não só duas, mas tem outras formas de fazer isso. Mas essa forma mais básica de você vincular uma variável simples, né, a uma caixa de texto, ok? Legal, a gente poderia também ter aqui ó, um segundo input, por exemplo, pode ter mais um input aqui, dessa vez o tipo número, e eu poderia também aqui, da mesma forma, fazer uma ngModule vinculando, opa, eu poderia fazer mais um ngModule aqui, vinculando, por exemplo, a variável idade, ok? Aqui está dando um erro, porque essa variabilidade não existe ainda, a gente não criou ela, a gente vai criar daqui a pouco, tá? E aqui a gente colocar assim, com idade, e mandar mostrar aqui a variável idade e quantos anos a pessoa tem, ok? Se a gente salvar aqui, vai dar erro, porque não existe variável idade, mas a gente pode vir aqui agora no nosso TypeScript, colocar aqui idade do tipo número igual. Eu posso iniciar essa variável com um valor também 10, por exemplo. Se eu iniciar ela com 10, ó, salvar aqui e voltar aqui no nosso HTML, não tem erro mais, tá vendo? Se a gente for agora no nosso HTML, nossa página, já mostra o 10, tá vendo?
E o 10 já fica também no input. Por quê? Porque a gente já definiu um valor inicial para ela. Faltou aqui colocar o label, né, para ficar igualzinho o outro, né? Então, faltou o label aqui, idade. Isso aqui, gente, que está fazendo aqui, nós chamamos, vou até colocar um comentário aqui em cima, isso aqui é chamado de two-way data binding. Por que two-way? Porque é dois caminhos, né? Ou seja, quando eu mudo a variável, por exemplo, se eu iniciar com o valor aqui Maria, por exemplo, no nome. Se eu abrir minha página, eu iniciei com Maria, tá vendo? Se eu recarregar a página, recarregando, eu já iniciei com Maria. Se eu iniciar aqui o valor, ao invés de 10, tá com 50, opa, se eu trocar para 50 aqui, quando eu carregar minha página, já vem 50. Eu posso trocar depois, né? Ou seja, se eu mudar a variável, o conteúdo dela vai para o input. E se eu mudar o input, o conteúdo que eu registrei no input vai para a variável. Então é um caminho duplo, tá vendo? A mudança que eu faço no HTML reflete no TypeScript, na variável, e a mudança que eu faço no TypeScript também reflete no HTML, ok? Tem um outro que não seria os dois caminhos, né? Se eu colocar aqui, o que reflete os dois caminhos, a gente vai ter aqui o colchetes e os parênteses. Quando eu coloco os colchetes e os parênteses, eu tenho os dois caminhos. Agora, se eu colocar só os colchetes, também é possível, aí o caminho é único. Não é tão comum usar isso, mas é possível, tá? Se eu colocar só os colchetes, o caminho é único. Ou seja, o caminho só é da variável para cá. Então, se eu salvar isso aqui, eu ok. Agora o nome, por exemplo, só tem só um caminho, não é mais two-way data byte, só tem um caminho. Então, se eu voltar agora aqui, ó, tá Maria, que é o nome inicial, tá vendo? Se eu trocar esse nome, ó, troquei lá. Tá vendo que não mudou o nome Maria? É porque agora só recebe o conteúdo da variável quando eu mudar aqui no TypeScript. Quando eu mudo aqui no HTML, não reflete lá, ok? Mas o mais comum é aqui, você ter os dois caminhos, né? Normalmente as aplicações exigem isso, que você mude tanto o conteúdo do HTML e reflita na variável e vice-versa, ok? Essa variável que é uma variável, são variáveis simples, né? Variáveis comuns, mas mais na frente vai trabalhar com coisas mais complexas, como usar, por exemplo, um objeto que tenha um objeto pessoa, que tenha nome, endereço e assim por diante, criar aqui um objeto ao invés de variáveis simples aqui. Né? Legal, gente. Ficou claro aqui, pessoal? Exato. Esse conteúdo aqui, pessoal, é da aula anterior. Só uma coisa importante aqui, ó. A ideia está marcando isso aqui com um amarelinho embaixo, tá vendo? E também quando você roda a aplicação, ele mostra que ele é marcado, tá vendo? Ele está dizendo aqui que esse outlet não está sendo utilizado. Então, tudo aquilo que eu importo e não utilizo, ele marca aqui. Então, nesse caso, eu poderia até remover aqui, que está sendo usado no início, e eu acabei removendo o conteúdo, ele não precisa mais. Da mesma forma, se no HTML não usasse o form, por exemplo, se eu apagasse aqui tudo do HTML, ele possivelmente vai falar aqui ó, que esse form é mais necessário. Deixa eu salvar aqui. Nesse caso nem falou, porque o form é mais genérico, né? Eu queria alertar aqui. Mas nesse caso específico, se eu remover tudo de lá, nem precisaria do form mais, eu poderia remover o form de lá. Tá? A ideia é não conseguir identificar aqui nesse contexto que não é mais necessário. Tá? Mas no maior dos casos, identifica. Legal, isso aqui é conteúdo da aula passada, gente. Uma coisa importante também aqui, para a gente fechar esse exemplo, nós podemos também ter botões ou métodos que alterem o conteúdo das variáveis. Então, por exemplo, eu poderia ter um método bem aqui, ó, aqui embaixo. A gente já viu como criar método na aula passada também? Então, já vimos sim. Por exemplo, aqui, alterar idade. E a gente pode vir colocar nesse método, por exemplo, deixa eu só achar aqui parênteses, aqui. A gente pode colocar nesse método, por exemplo, que aquela variável idade, diz.idade, vai ser igual, por exemplo, a 100. Acho que eu mostrei na aula passada isso, mas quando eu quero referenciar uma variável que está aqui em cima, isso aqui é uma classe, tá vendo, gente? Uma classe de orientação a objetos, né? Então, é como se fosse no Java, no Python, é a mesma coisa. Então, como isso aqui é uma classe, aqui são atributos aqui da classe, nome e idade. Quando não informo nada, esses atributos são públicos. Então, é como se tivesse um public aqui na frente. Então, mas aqui também tem aqueles privates, protect, tem todos os atributos de... Só que isso não é Angular também, é TypeScript, né? Ela precisa uma lida com mais critérios sobre TypeScript. Então, this.idade igual a 100. Ou seja, quando chamar esse método aqui, ele seta a idade para 100. Eu vou criar aqui um botão aqui embaixo, gente.
esse botão, então, às vezes vão criar botões também, né? Eu vou colocar aqui, alterar a idade para 100. É o texto desse botão. E quando clicar nesse botão, nós já vimos também como fazer isso, né? O clique, né? Quando clicar nesse botão, ele chama aquele método alterar a idade, ok? Legal. Salvando aqui, gente, nós temos agora aqui o botão, tá vendo? Alterar a idade para 100. A idade está 50. Quando eu clico em alterar a idade para 100, ele troca aqui no input e troca também aqui, ó, onde está sendo renderizado na interpolação, tá vendo? Então, por isso que chama de two-way data binding, porque não importa quem mudar o valor. Aonde ele for mudado, quem utiliza ele vai ser mudado também, alterado também, ok? Legal. Então, beleza. Acho que fechamos a questão do data binding. Então, vamos fazer agora, gente, uma introdução a uma API muito importante do Angular, que surgiu a partir da versão 17, que é a API dos Signals. Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Depois vai estar no vídeo, quem quiser. Eu vou até copiar isso aqui e colocar no chat. E aí, quem quiser, de repente, copiar e testar, já pode também testar aí. Deixa eu copiar aqui no chat. Pegar primeiro aqui o HTML, o TypeScript. De repente, quiser copiar e colar e testar localmente, pode fazer isso. E vou copiar o HTML também e colar aqui no chat, ok? Legal, já copiei, então eu vou apagar agora tudo isso que a gente fez, tá? A gente vai fazer um outro recurso usando Signals agora aqui dentro. Vou limpar também o HTML, ok? Tanto o HTML como aqui o app.ts são vazios, né? Sem nada, ok? Então, primeiro, gente, só relembrando o que é o Signals, né? Que a gente comentou na primeira aula, mas só para relembrar, né? Então, o Signals é uma API que foi criado para o Angular para ele tratar de tanto de reatividade, reagir a mudanças de forma muito eficiente, como também para gerenciar o estado das aplicações em Angular, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 100 componentes, e esses 100 componentes têm cores diferentes. E essas cores vêm de uma API que busca no banco de dados. Nós podemos usar signos para que toda vez que essa API mude alguma coisa, automaticamente mude em todos os 100 componentes. Aí, ou seja, basta que uma ação aconteça para que todo lugar onde utiliza aquele recurso específico também altere, ok? Então, a gente pode controlar esses estados da aplicação utilizando essa biblioteca do C, que é bastante robusta e faz muita coisa. Tá? A gente vai começar com um exemplo mais simples e depois a gente vai avançando depois do curso para coisas mais complexas. Mas a ideia é que a gente use Signals para tudo a partir de agora, ok? A ideia é que é uma API nova, bastante recente, mas muita coisa está amadurecendo ainda, mas essa API ela não está mais como versão prévia, ela já é oficial, né? Então, cabe a gente usar, e ela é assim, extremamente mais rápida do que as tecnologias anteriores para controlar estado, né? Então, eu fiz um teste assim, você vai com 1000 componentes e muda um valor de uns 1000 instantaneamente mudam, né? Então, assim, ela é muito, muito eficiente para esse controle de mudanças, né? Antes, utilizava uma biblioteca, um pacote chamado Zone.js. Funcionava bem, mas era muito lento. Então, as aplicações em Angular acabavam ficando muito lentas, né? Sobretudo quando tinha muita mudança. Então, sei lá, você tem uma aplicação que tem muita mudança. Você muda uma coisa, muda muitas outras coisas juntas, né? Aí acabava ficando lenta. Já com Signals, não, fica extremamente rápido as aplicações utilizando essa API do Signals. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a ideia vai ser assim. A gente vai criar aqui uma espécie de contador. É um exemplo muito simples, que também funcionaria como que a gente já viu antes, com aquela questão de usar só formulário ali, funcionaria também. Mas é uma base para coisas mais complexas que a gente vai usar depois. Então, a gente vai fazer uma espécie de contador. A gente vai criar botões para aumentar e diminuir a quantidade de um número, de uma variável. Eu quero que toda vez, qualquer lugar que chame aquele recurso, ele altere junto toda vez que aumente ou diminua o valor, ok? Então, para fazer isso, a gente vai criar uma variável aqui, chamada contador, ok? Essa variável, ela poderia ser uma variável tipo número, assim, ok? Como a gente já viu antes, né? Criar uma variável número. Mas para esse exemplo, nós vamos criar aqui, não vai ser uma variável comum. A gente vai criar aqui um signal. Aí tem aqui uma palavra reservada chamada signal, que importa aqui do Angular Core, ok? Então a gente tem que importar esse Angular signal. E aqui entre parênteses vai dizer o conteúdo que ela vai ter.
Aí pode ser o conteúdo inicial, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser um número, pode ser um texto, pode ser um objeto, qualquer coisa pode estar aqui dentro, tá? A gente vai começar com o número zero, que a ideia é fazer um contador, né? Então, ou seja, eu estou criando aqui uma variável, só que não é uma variável comum. Ela é uma variável do tipo signal, usando a API do signal, ok? E ela é um número que começa com zero. Eu já poderia pegar essa variável e mostrá-la na tela, para a gente ver se realmente ela está exibindo esse valor de zero, né? Então, a gente já viu que para mostrar o conteúdo de uma variável, né, a gente usa interpolação, né, que é duas chaves, né, e o nome da variável, né? Então, no caso, nossa variável lá é contador. Se salvarmos isso aqui, gente, e voltarmos à página, ele nem mostrar, vamos ver se ele mostra alguma coisa. Mas mostrou assim, ó, mostrou signo zero, tá vendo? Só que ele não mostrou aqui o conteúdo da variável. Porque quando eu uso signos, pessoal, tem uma lógica diferente aqui. Sempre quando eu uso signos, para chamar o conteúdo da variável, eu tenho que colocar aqui a parênteses, como se fosse um método. Então, nos signals, quando eu uso uma variável do tipo signo, se eu quiser pegar o valor dela, o conteúdo dela, eu tenho que sempre colocar, depois do nome da variável, parênteses, como se aquela variável fosse um método, ok? Se a gente voltar agora aqui à página, aí ele mostra já o zero, tá vendo? Que é o conteúdo inicial daquela variável. Se a variável tivesse um conteúdo 100, por exemplo, 100, se eu voltasse agora à página, ele mostra 100, tá vendo? Então, ou seja, realmente a variável do tipo signo tem um valor inicial e ela está sendo exibida na página usando aqui os parênteses, ok? Legal. Agora eu quero criar dois métodos aqui, gente. Um método para incrementar esse valor e um método para reduzir esse valor de 1. Incrementar e decrementar, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui um método chamado incrementar, por exemplo. Opa. Incrementar. Aí o que esse método vai fazer, pessoal? Esse método vai ter que aumentar o valor da variável contador, né? Uma variável comum seria assim, né? This contador igual a ele mais 1, né? Contador mais 1, por exemplo. Isso seria uma variável comum, ok? Ou então colocar um mais, né? O mais, por exemplo, funcionaria bem também. Mas como ele é um signo, pessoal, a gente tem que usar um comando muito específico aqui, que é definido pela biblioteca. Então a gente vai fazer this contador, que é o nome da variável. A gente pode usar um update, como está sugerindo aqui, mas pode usar também um set. Então a gente vai pegar aqui, ó, this.set, e aqui eu vou dizer o valor que eu quero setar nessa variável. Então eu posso setar um valor fixo, por exemplo, aqui 50. Se eu colocar isso aqui, está setando fixamente na variável contador o valor 50. Só que eu não quero o valor 50, eu quero aumentar de 1, né? Então a gente pode fazer assim, ó, this.contador mais 1. Ou seja, aumenta de 1, pega o que tem na variável contador, aumenta de 1, e depois seta isso dentro da variável contador, ok? Nós temos que usar o set aqui, gente, porque esse set é um método que foi definido nessa API dos signos, justamente para esse fim, para atribuir valor para um signo específico, tá? Então aqui não é igual para a variável comum, para o signo sempre tem um ponto set, ok? Legal, então isso aqui já deve funcionar, gente. A gente só tem que agora criar um botão para chamar esse método, né? Então vamos voltar aqui ao HTML. Eu vou criar um botão aqui abaixo, chamado incrementar, e nesse botão eu vou chamar aquele método incrementar. Legal. Se eu voltar à página agora, gente, clicando aqui no incrementar, ó, então se eu clico ele aumenta de 1, tá vendo? O conteúdo daquela variável, de forma instantânea. Uma vantagem, pessoal, do Signals é que ele não importa quantos lugares estão usando aquele recurso. Por exemplo, se tiver eu tenho só uma vez o contador aqui, né? Se eu tivesse contador aqui muitas vezes, ó, fazer várias vezes aqui o contador, e aqui várias vezes. Então nós temos aqui ó, várias vezes aqui embaixo, tá vendo? Várias vezes. Se eu incrementar, ó, todos os lugares onde estão usando, incrementa em tempo real, tá vendo? Então isso aqui é muito útil, uma forma muito eficiente de controlar mudanças. E uma coisa interessante dos signos, o signo, ele só muda o exato ponto aonde tem o uso daquele recurso. Nessa aplicação aqui, a gente não tem muitos elementos, né? Vamos supor que a gente tivesse uma aplicação, por exemplo, uma barra header em cima, uma barra bonitinha com menu, tivesse uma barra lateral, tivesse um desenho, tivesse um bocado de coisa na tela. Mas se mudou só aquele número, se mudou só esse número aqui, com o signo, só aquele lugarzinho que teve a mudança,
que ele é alterado, que é renderizado novamente. Ele não renderiza mais nada na aplicação, nenhuma outra área da tela, que não seja aquela área específica aonde está aquele recurso específico, né? Então, o Signo é muito eficiente nesse sentido de controlar a mudança de forma automaticamente, né? Então, a gente não precisa fazer nada. Nós não precisamos dizer que a gente quer mudar aquela área específica onde está o contador. A gente só fala assim, ó, mude o conteúdo da variável contador. Aí não importa onde está sendo utilizado. Se foi em 1000 lugares, ele vai mudar nos 1000 lugares aonde aquele recurso está sendo utilizado. Tá? Inclusive, pode ser feito para componentes distintos. Eu tenho lá 10 componentes. Esses 10 componentes têm um contador, ele vai atualizar os 10 componentes. Aqui eu estou fazendo um contador numa página HTML só. Mas nós vimos na aula passada que é possível criar vários componentes, né, gente? Eu posso ter vários componentes ligados aqui, sendo renderizados, e eu posso ter o mesmo signo usado em vários deles, por exemplo, e ele pode todos eles mudar ao mesmo tempo quando uma ação ocorrer, ok? Então a ideia central dos signos é ocorrer uma ação, quem usa aquele recurso é notificado que mudou alguma coisa e altera o seu conteúdo, ok? Só que para a gente, que é desenvolvedor, é transparente, não precisa se preocupar com isso. Existem algumas bibliotecas, por exemplo, no React, não sei se mudar, faz muito tempo que eu não acompanho o React, mas ele é bem trabalhoso fazer isso aqui, porque lá tinha que ter um effect, tinha um outro que era um subscribe, tinham vários recursos que tinha que fazer para chegar a esse resultado que a gente viu aqui. Tá? Bem possível que ele tenha melhorado, que faz muito tempo que eu não acompanho, né? Mas é muito eficiente esse recurso do Angular para esse fim, ok? Vamos aqui criar outro método, né, de decrementar, só para a gente concluir, né? Esse exemplo aqui básico, né? É da mesma forma, diz contador.set igual a ele mesmo, menos 1, para decrementar de 1, né? Se a gente voltar agora aqui ao HTML, a gente inclui mais um botão aqui, chamado decrementar. Decrementar. Não sei se está certa a palavra, mas e chama aqui chama aquele método decrementar, ok? Agora, se a gente voltar agora aqui à página, agora tem os dois botões, aumentar e o outro reduzir, ok? Inclusive, ele deixa passar de negativo, mas se não pudesse fazer com um condicional if lá, né, por exemplo, a gente poderia fazer algo nessa linha. Pode até fazer isso logo, a gente até o if, inclusive, né? A gente não viu as condicionais ainda, mas a gente vai ver hoje, no HTML. Mas a gente pode fazer um condicional if bem aqui. Eu posso fazer um if aqui. Se aquela variável descontador for maior do que zero, se for maior do que zero, então é que condicional é um condicional comum, né, gente? Tem em qualquer linguagem de programação, né? Isso aqui não tem diferença alguma, tá? A única diferença aqui, como ele é um signal, não basta colocar descontador, tem que colocar descontador e o parênteses, ok? Porque se eu não colocar, então se eu não colocar, vai dar erro, tá vendo? Porque ele vai falar, eu não posso comparar um signo com um número. Eu tenho que comparar um número com um número, né? Então, quando eu coloco os parênteses, ele pega o conteúdo do signo, não o signo em si, né? O objeto signo, e sim o conteúdo dele com os parênteses aqui, né? Então, isso aqui deve funcionar. Agora, se a gente for aumentando, ele funciona bem. Quando vai reduzindo, quando chega em zero, não faz mais o decremento, né? Legal. Ah, tudo tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Beleza. Então vamos lá. Está ficando um pouco mais difícil, né, pessoal? Mas as aplicações corporativas e de alto desempenho, realmente elas têm um nível de complexidade maior, né? Não dá para esperar que uma aplicação grande, uma aplicação profissional, né, vai ser com poucos recursos. Você levantou a mão, João? Ah, nós chamamos um joinha, né? Ok. Vamos lá, vamos avançar, gente. Ah, nós poderíamos aqui, só para a gente finalizar esse exemplo, nós poderíamos ter aqui mais um botão, por exemplo, tem um aumentar, tem um decrementar. A gente poderia, só para a gente ter uma visão mais geral, a gente poderia ter mais um método aqui chamado, por exemplo, resetar. Aí esse método, por exemplo, poderia pegar o descontador 7, 0. Ou seja, volta para 0. Então, dentro do 7 aqui, pode ter um valor fixo também. Eu posso ter um valor assim, pegado a partir do valor que está lá, mas eu posso também ter um 7, tendo um valor fixo também como 0. Tá? Então, agora a gente pode chamar aqui também esse botão. A gente pode chamar esse botão aqui, chamado resetar, por exemplo.
resetar. Agora sim, aumentar, aumenta, o decrementar, reduz, resetar, volta para zero, ok? Só que esse mesmo exemplo, um exemplo muito simples, a gente conseguia fazer isso aqui sem usar signos, ok? Com aqueles recursos que a gente viu de interpolação, de uma variável comum, a gente faria esse mesmo exemplo aqui. Mas a vantagem do signo para determinados contextos mais complexos é esse gerenciamento do controle de mudanças. Então, num cenário mais complexo, esse controle de mudanças fazendo na mão seria muito difícil. Com ele é tudo automatizado, ok? Vamos lá então, vamos aumentar um pouco a dificuldade, ok, gente? Eu vou mandar esse exemplo também aqui no chat. Vou mandar esse exemplo no chat, para que já fique também para vocês usarem depois, ou depois de copiar e colar para testar. Vou mandar esse exemplo no chat para fazer algo fazer algo agora mais trabalhoso, ok? Então, pronto, mandei no chat lá o exemplo. Mandei tanto aqui o código TS, o TypeScript, né? Como mandei também aqui o HTML. Eu vou apagar aqui esse HTML. Eu vou apagar também aqui esse código aqui no TypeScript. A gente vai trabalhar agora com algo mais interessante a nível do uso dos signos. Eu falei que aquele exemplo que a gente fez antes, a gente conseguiria reproduzir exatamente o mesmo sem utilizar os signos, né? Agora tem um outro aqui que seria bastante difícil. Daria para fazer também na mão, tudo você consegue fazer na mão, né? Tudo que a gente está fazendo com signos, faria na mão. Só que daria muito trabalho, dependendo da escala também, seria assim, para gerenciar isso seria bastante difícil, né? E o Signo é uma solução já testada, já robusta, testada e validada, e tem uma comunidade trabalhando o tempo todo nela. Então, é mais interessante para controlar a mudança utilizar ele do que fazer na mão, tá? Agora a gente vai testar aqui, gente, vai ter um recurso que é muito interessante, que é um recurso de... Opa, tudo bom? O João falou? Paulo, eu estou com a dúvida. Esses comandos que tu está fazendo, então, tipo if, essa lógicazinha, isso aí, então é TypeScript, não é o Angular, né? Não, não. É TypeScript, o if é TypeScript, né? É a linguagem, né? Ah, Agora, por exemplo, entendi. esse recurso específico do Signal já é no Angular, né? Já é uma tecnologia do Angular. Mas Entendi, condicional entendi. não é especificamente do Angular, né? É da linguagem mesmo, né? Toda linguagem tem Java, tem Python, tem, Isso, né? Toda linguagem tem o condicional, né? E normalmente não muda entendi. muito, né? Os condicionais são muito parecidos, né? Algumas Entendi, linguagens não têm um parênteses, né? Algumas, a síntese é um pouco diferente, mas a lógica sempre é a mesma, né? Dos condicionais, né? ok, entendi, obrigado. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer algo agora mais legal agora, ok? Nós vamos usar agora, gente, um recurso interessante do Signal chamado campos calculados, ou campos tipo computed, ok? Computados, calculados, mesma coisa, ok? Um framework chamado Vue.js. Esse Vue.js também é um framework muito interessante, um framework. Inclusive foi um engenheiro do Angular que saiu da Google, né? E depois criou esse projeto com o Vue.js. Então ele levou muita coisa do Angular e melhorou em alguns aspectos, né? E, inclusive, o Angular ficava atrás nele nesse aspecto de controle de estados, né, como tem hoje no C. Mas com Signals esse jogo virou um pouco assim. O Angular está assim, muito bom e muito competitivo com relação ao controle de estado com o Signals, ok? E ele trouxe agora, a partir da versão 17, esses campos calculados. Então, esses campos calculados são muito úteis em qualquer tipo de aplicação. Tá? E uma vantagem dele é que ele também é automatizado. Então, qual a ideia do campo calculado? O campo calculado ele reage a mudanças de outros campos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois valores. Um deles mudou, o campo calculado também muda. Então, isso é muito útil para fazer cálculos, fazer operações, chamar operações externas, chamar API, isso é muito útil. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples. Eu vou criar aqui dois campos, um campo de preço e quantidade, okay? Quantidade e preço. E eu quero calcular um valor total. Só que eu quero, toda vez que mude o preço ou mude a quantidade, o total também seja calculado automaticamente, ok? Então, a gente vai usar signos para isso tudo. Então, primeiro vamos criar aqui a variável de preço. Aí o preço não vai ser uma variável comum, ele vai ser um signo. Vamos começar com um valor, sei lá, 50, por exemplo. Então, tem uma variável preço, que é um signo, começa com 50, ok? Então, mais uma vez, para não ficar dúvida, gente. Sempre se usa o signo quando eu quero controlar estado, ok? Se eu quiser controlar o estado, quiser que a aplicação reaja a alguma mudança, eu uso o signo. Esse preço poderia ser uma variável comum. Só que,
se eu quiser monitorar se ela mudou ou não, ela tem que ser signo, ok? Nesse caso aqui, a gente vai monitorar, porque a gente vai usar um campo calculado para saber o valor total, ok? Então tem que ser um signo nesse caso específico. Tem que ter não, poderia fazer na mão também, né? Mas com um signo é mais fácil. Vou criar aqui quantidade, e também vai ser um signo, começando com 1, por exemplo. Legal. Agora, gente, eu quero, antes de fazer o campo calculado, a gente pode fazer na interface 2 inputs, né? Para ter o preço e a quantidade. Então, vamos criar aqui, vamos colocar até aqui campos calculados, para a gente lembrar o que é, né? Campo calculado. Vamos criar aqui um label. Esse primeiro label eu vou chamar aqui de preço. Opa, chamar aqui de preço. Vou criar um input para ele, um input do tipo número, um input do tipo número. Talvez tenha que fazer uma mudançazinha aqui, gente. Na verdade, mas a gente vai ver um erro mais na frente, a gente vai. Tem duas formas de resolver isso aqui, tá? Mas nós vamos ver um erro mais na frente. A gente vai ter que fazer uma pequena mudança aqui nesse TypeScript. Mas vamos primeiro fazer assim, e depois a gente vê esse erro específico que vai dar, tá? Porque é um aspecto muito específico. Então, a gente tem um preço, e vamos ter aqui, já deu 2 pontos embaixo, vamos fazer aqui preço, vamos copiar isso aqui, e vamos fazer embaixo aqui, opa, eu estou com um teclado que eu não peguei ainda para essa máquina, a quantidade também vai ser número. Então, beleza, tem aqui os dois campos, se a gente voltar aqui ao nosso browser, nós vamos ter aqui, ó, campos calculado, tem o preço, tem a quantidade, ok? Agora, gente, a gente vai ter que vincular isso aqui a essas duas variáveis, preço e quantidade. Para fazer isso, nós vimos que é usando aqui o ng-module, né? Estamos usando aqui o ng-module, usando aqui o colchetes e o parênteses, tá? E vinculando aqui, no caso do primeiro, né? Aqui é a variável preço. E no caso do segundo, preço que eu coloquei, preço, e o caso do segundo aqui é a quantidade. Então, legal. Aqui está vinculado ao preço e aqui está vinculado à quantidade. Então, nós já temos aqui nossa interface pronta, né? Não é uma interface bonita ainda, né? Mas ela atende para o contexto que a gente precisa aqui, que a gente quer, tá? Legal. Agora, gente, o que eu quero fazer? Aqui embaixo, vou fazer aqui um H3, eu quero aqui embaixo mostrar assim, ó, total, e eu quero mostrar aqui o valor total desses dois, do preço vezes a quantidade, ok? Então, para fazer isso, tem várias formas, tá? Uma dessas formas é utilizando um campo calculado. Então, para criar um campo calculado, a gente faz o seguinte, a gente cria aqui uma variável, uma total, por exemplo, e eu vou dizer que essa variável vai ser do tipo computado, computed. Esse campo computado, ele vem também aqui do Angular Core, tá vendo? Eu tenho que importar ele do Angular Core. A ideia já importou para mim aqui, né? Mas ele vem do Angular Core. E ele faz esse campo computado, ele faz parte da API do Signal. O Signal não é só esse objeto Signal, né? O Signal é um conjunto de APIs, de recursos que a gente pode usar na nossa aplicação. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai colocar aqui, gente, tem um recurso muito específico, que também é TypeScript, a gente chama de Arrow Function. A gente pode, numa aula mais na frente, discutir sobre ela e ver detalhes sobre ela, tá? Mas o Arrow Function, ele tem essa estrutura, tá? Normalmente é um parênteses, aqui ainda posso colocar algum atributo, se for necessário. E ele chama de Arrow Function porque é como se fosse uma seta, tá vendo? De seta, arrow em inglês, né? Então é igual a maior. Então tem essa estrutura, tá? Então uma forma de fazer os campos, uma boa prática de fazer esses campos calculados é assim: você põe computer, faz Arrow Function, isso vai ser sempre padrão, tá? Isso não muda, tá? Então quem não conhece bem essa estrutura do Arrow Function, que é uma estrutura de TypeScript, tá? Isso aqui não é Angular especificamente, tá? É uma estrutura de TypeScript. É muito robusto, inclusive você pode fazer coisas assim complexas e reduzir isso de forma mais eficiente utilizando o Arrow Function. Mas a estrutura sempre é essa, nunca muda, tá? E a gente vai falar aqui, ó, que ele vai retornar um return. Aí eu quero aqui, ó, pegar o preço vezes a quantidade. Ou seja, gente, esse objeto aqui total, ele retorna o preço vezes a quantidade. Esse cálculo aqui não tem nada diferente, né?
Mas a diferença é que está dentro de um objeto computado, calculado. E ele usa aqui, gente, o preço e a quantidade, tá vendo? Toda vez que dentro do campo calculado alguma variável é usada, ele automaticamente a monitora. Se mudar o conteúdo de alguma dessas variáveis, se mudar essa ou essa, ele automaticamente altera o valor da variável total. Ou seja, eu não preciso me preocupar se mudou um ou se mudou outro, fazer if para saber se mudou ou não. Só preciso dizer, ó, é esse vezes esse. Então, se mudar algum deles, o total também muda. Vamos testar isso aqui, gente. Vamos mandar mostrar aqui. Possivelmente vai dar um errinho ali, mas a gente vai corrigir esse erro em seguida. Vamos mandar mostrar aqui o valor da variável total. Lembrando que, como ele é um signal, gente, o campo computado, não achei até hoje esses dois pontos aqui. Vou ter aqui um maior, pronto. Tracinho, mais fácil. Então, esse campo total, ele é do tipo computado, mas também ele é signal. Então, ele também precisa ter um maior e menor para exibir o conteúdo dele, ok? Vamos voltar aqui ao browser, gente. Ó, ele mostrou aqui, ó, 50, 1, mostrou 50, tá vendo o total? Se eu mudar o valor aqui, a quantidade para 3, ó, já mudou para 150. Se eu mudar aqui o valor para outro qualquer aqui, ó, tá vendo que automaticamente já muda o total, gente? Só que eu não disse nada, eu não disse aqui no código, eu não disse se mudar aquele valor preço, mude outro, se mudar a quantidade, muda o outro. Ou seja, quando eu faço um campo calculado, computado, as variáveis que são usadas aqui dentro, elas são monitoradas. Se alguma coisa mudou nelas, esse meta é chamado de novo e é feito alguma coisa. Isso aqui é muito simples, né? Você chamar aqui um ponto de vírgula no final aqui para a gente manter o padrão, né? Esse cálculo aqui é muito simples, né? Só multiplica, né, gente? Mas poderia ser aqui um cálculo complexo. A gente poderia fazer, por exemplo, aqui uma planilha do Excel no web, por exemplo. Da planilha do Excel, assim, né? Quando você muda uma célula, altera as demais que dependem dela, né? A gente poderia ter uma lógica complexa aqui dentro, né? Para fazer operações de cálculo e eu não preciso me preocupar em chamá-lo. Se mudou alguma coisa nos signals, ele automaticamente chama os campos calculados novamente. Legal, gente? É difícil ou fácil? Um pouco mais complexo, né? Está aumentando um pouco a complexidade, mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é que a gente aumente a complexidade e use esse recurso nas nossas aplicações, tá? Talvez não seja tão fácil ver a vantagem, porque isso aumenta um pouco a complexidade usar os campos calculados aqui, né? Talvez não se vê tanta vantagem usar para esse cenário muito simples, né? Só multiplicar valores, né? Mas um cenário complexo, a gente tem muitas mudanças, um cenário muito grande de alterações, eu não precisava me preocupar em saber se está na hora de chamar a mudança ou não, isso é muito útil para mim, né? Eu só me preocupo assim, em mudar a variável. Eu sei que tem que mudar o preço e a quantidade, eu mudo elas. O que vai ser feito com elas e se vai ser chamado ou não a mudança, o Angular que se vira de buscar esse aspecto ou não, tem que mudar ou não, a hora de mudar, a melhor forma de fazer isso, a forma mais eficiente, né? Então é muito útil utilizar esse recurso. Esse campo calculado é um deles. Tem um outro, gente, que é muito interessante, só que não vai ver hoje, vai ver em aulas futuras, chamado de effects. E também é muito interessante esses effects. O effect, eu apertei alguma coisa aqui. Esses effects é muito interessante também, a gente vai estudar em outras aulas, mas ele traz uma nova abordagem para os signos e para a gente fazer coisas bem avançadas, assim, a nível de controle de estado, ok? A gente pode criar mais um exemplozinho aqui para a gente fechar essa questão da introdução. Isso aqui é uma introdução aos signos, ok? Para a gente fechar essa introdução aos signos, para fazer mais um detalhezinho aqui, mais um campo calculado, por exemplo, talvez com um cálculo de desconto, por exemplo. Vamos supor que eu quero, por exemplo, a partir desse total, dar um desconto para a pessoa, por exemplo. Uma coisa interessante, gente, eu posso ter um campo calculado que use outro campo calculado. Aí sabe um potencial muito grande, porque um vai vendo a mudança do outro. Então, por exemplo, se eu fizer um novo campo calculado usando um total, quando o campo total mudar, o outro também muda. E o campo total muda quando os preços e quantidade mudam. Então, você cria um encadeamento de mudanças que é totalmente controlado pela API, né, dos signos. Deixa eu fazer esse exemplo para a gente ver como é que ele fica. A gente vai criar, por exemplo, aqui de repente, um total com desconto. Esse total com desconto também vai ser um campo calculado, da mesma forma que foi no outro, tá vendo? Com a mesma ideia, a gente cria o arrow function do mesmo jeito, cria toda a estrutura exatamente igualzinha como a gente fez lá com... esse aqui, quem não conhece arrow function, não se preocupar por enquanto, mas pode ler com calma depois, né?
Mas Error Function sempre é esse mesmo padrão, aqui nunca muda normalmente, né? Mas é bom estudar sobre isso, tá? Quem tiver tempo para estudar sobre Error Function no Angular é interessante. E aqui a gente pode fazer assim, ó, por exemplo, em this total. Ó, o total, gente, ele não é uma variável comum. O total já é outro campo calculado, tá vendo? E eu posso pegar isso aqui, por exemplo, e fazer um cálculo aqui, vezes 0,9, por exemplo. Então, calcular um desconto aqui específico. E agora eu posso mandar mostrar aqui na tela, aí embaixo, aqui, do total, eu posso mostrar aqui um total com desconto. E mostrar aquela variável, total com desconto. Se eu voltar agora aqui a página, gente, deixa eu abrir a página mais uma vez. Agora tem aqui, ó, 50, o valor total é 50, o valor com desconto é 45. Se eu mudar aqui a quantidade, ó, veja que ele mudou os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Ou seja, eu não precisei me preocupar em mudar, fazer condicionais ou teste para o desconto ou para o total. Quando um muda, os demais também mudam. Se eu mudar aqui o preço, também muda os dois, tá vendo? Então, ou seja, esse recurso é muito interessante no sentido de controlar a mudança automaticamente, né? Então, isso que eu acho muito bacana, né? Porque você pode fazer um encadeamento de campos calculados, um utilizando o outro. Quando um muda, o outro também muda. Tá? Bacana demais, né, gente? Legal, legal. Vamos só ver aqui o conteúdo que eu tenho aqui. Uma coisa interessante também, gente, que eu trouxe como exemplo aqui. Se vocês observarem, ó, esses números aqui, eles estão mostrando 100 pontos, tá vendo? Tem um padrão de pontos, vírgula, né? Mesmo que tiver vírgula aqui em cima, ele fica com um pontinho depois, mas não tem um padrão correto de pontos, né? Então a gente pode usar, tem aqui um pipe do Angular. O pipe é o símbolo de pipe mesmo, deixa eu só achar nesse teclado onde é que está esse símbolo de pipe. Aqui, achei. A gente pode ter assim, ó, pipe, símbolo de pipe, e colocar assim, ó, number, e aqui é uma formatação específica, num padrão específico que eu quero, tá? Aqui deu erro, gente, é porque para usar esse pipe number, eu preciso de um import aqui. Porque lembra, gente, que o Angular, ele atualmente, inclusive, antes até era um misto, antigamente eu podia importar coisas mais globalmente. Até pode ainda, mas a ideia do Angular das versões mais novas era ser standalone. Ou seja, você importa só aquele que vai usar. Então, por exemplo, se eu vou usar formulários, eu importo só ele. E se eu for usar formulário nesse componente e em outro não, eu só importo nesse, não importo no outro. Da mesma forma aqui, é esse pipe do número aqui. Se eu for usar ele aqui, eu tenho que importar o componente, o módulo dele, para aqui para esse componente. No caso desse específico, é um pipe, é decimal pipe, que é usado para esse tipo number específico aqui. Se a gente voltar agora aqui a página, gente, já observa que eu colocou aqui esse padrão americano, mas a gente pode depois configurar, de forma mais frente, configurar aqui para o padrão brasileiro também, tá? Ficou o padrão americano aqui com a vírgula e ponto, né? Mas depois a gente pode configurar, inclusive, um recurso específico no Angular para ter o padrão brasileiro como o loqueio específico como padrão brasileiro. Então, a gente pode ver isso mais na frente. Mas, ou seja, a gente pode formatar. Tem pipes, tem formatar datas também, tem uma série de pipes específicos. Vou até passar para vocês o material depois, mostrando essa lista de pipes aqui que a gente pode usar no HTML para formatar coisas específicas no Angular. Tá? Vamos até ver se funciona isso aqui, gente. Vamos testar, talvez funcione. Ver se isso aqui funcionaria com PTBR aqui. Não, acho que não funciona. É porque tem que importar. A gente vai ter que importar esse local, seja globalmente ou seja aqui. Tá? Isso não importa para o contexto dessa aula, mas teria que ter algo assim, como um provider aqui. E esse provider aqui teria algo como. Deixa eu ver se eu lembro a sintaxe aqui. É algo como isso aqui. Teria aqui um provider. Tem, acho que um local. Algo assim. Acho que é isso aqui. Vamos ver se é isso, gente. Deixa eu ver. Não é. Mas enfim, mas aqui a gente vê em outro momento. Tá? Tem um recurso específico para você formatar aqui o. Não é isso. Tá? Mas depois a gente vê.
Ah, mas aqui eu acho que aqui tem um. Ah, não. Depois a gente vê isso aqui, não tem problema. Isso aqui é algo para uma aula futura, tá? Até para relembrar também como é que faz esse recurso do bloqueio específico para o Brasil aqui no Angular. Mas tem um recurso específico aí, tá, gente? Legal, mas a ideia aqui é a gente ver, explorar esses conceitos aqui dos signos. Vamos lá então, gente. Ficou claro, pessoal, até aqui? Essa ideia do signo, eu posso ter signos como variáveis aqui, né? Posso ter campo calculado, que são esses complexos aqui. Aqui dentro pode ter cálculos complexos para fazer uma operação específica. Eu não preciso dizer que variável mudar. Se eu usar uma variável aqui dentro, necessariamente você vai mudar. Esse campo é chamado de novo, ok? Legal. Uma coisa importante, gente, que a gente pode até, que faz parte do conteúdo dessa aula 3 também, tá? Muitas coisas que a gente está vendo aqui fazem parte da aula anterior, tá? Da aula 2 ainda. Já nessa aula 3, pessoal, tem alguns conceitos importantes, que são os conceitos de condicional dentro do HTML e também o conceito de laço de repetição dentro do HTML, ok? Então, vamos supor, pessoal, que aqui eu tenho tanto o valor total como o desconto. Vamos supor que, se o desconto passar, por exemplo, de R$ 50, se o valor com desconto passar de R$ 50, eu quero mostrar uma mensagem, por exemplo, uh, desconto muito alto, por exemplo. Então, para fazer isso, gente, a gente poderia fazer isso aqui no TypeScript, mas dentro do HTML, a gente tem um controle de fluxo também. A gente consegue fazer condicionais, if, dentro do HTML, ok? A gente pode fazer esses condicionais aqui no código, mas também se for coisa de interface, a gente pode fazer os condicionais aqui dentro do HTML, ok? Então, para fazer os condicionais aqui, nas versões mais recentes do Angular, é com arroba antes. A gente põe aqui arroba. No caso do condicional if, é if mesmo. Tá? A gente põe arroba if. A gente põe assim, ó, por exemplo, se aquela variável total com desconto, ela for maior que 50, por exemplo, que é o contexto que está falando aqui, né? Aí eu quero mostrar alguma coisa. Ou seja, isso aqui, ó, ele não vai ser exibido na tela, gente. Se a gente salvar isso aqui e voltar aqui à página, ó, tá vendo que aqui abaixo ele não mostrou aquele if, tá vendo? Não existe aquele if aqui. Quando eu ponho arroba aqui na frente de if, isso é para fazer um condicional. Ou seja, ele vai entrar aqui dentro se esse valor for maior que 50. Então, se eu estar aqui, se o valor for maior que 50, eu quero mostrar aqui, ó, uma H5 com a frase aqui, valor, desconto muito alto, por exemplo. Se agora voltarmos aqui nessa página, veja que ele não mostrou aquela frase, tá vendo? Porque o desconto é 45, tá vendo, gente? Mas se eu aumentar aqui o valor, ó, e o desconto passar de 50, 225 de desconto, aí mostrou a frase. Se eu reduzir agora o valor e o desconto for menor que 50, a frase some. Maior que 50 aparece, menor que 50 some. Tá vendo lá? Então, ou seja, a gente pode fazer condicionais dentro do nosso HTML usando arroba if. Assim como tem um arroba, a gente pode fazer vários arroba if, né? Então, por exemplo, para fazer um segundo arroba if aqui, por exemplo, se o total com desconto for por exemplo, maior que 200, para pegar um valor bem alto. Aí eu quero mostrar uma segunda frase uma segunda frase com um valor aqui, com uma frase, por exemplo, desconto maior que 200. Então a gente tem agora dois ifs, um if para esse primeiro e um if para o segundo, ok? Então, se eu colocar aqui, ó, menor que 50 não mostra nada. Maior que 50 mostra desconto muito alto. Se passar de 200, ó, aí já mostra o segundo, tá vendo? Valor maior que 200. Se eu voltar aqui, some aqui do primeiro, voltando mais, some o segundo. Isso aqui, gente, esse controle de fluxo é muito útil para a gente já ir criando nossas aplicações. Todas as aplicações normalmente têm esse controle de fluxo, né? Você tem que mostrar uma tela ou não, mostrar um banner ou não, mostrar uma caixa de texto ou não, de acordo com um contexto específico, ok? Aqui é um cenário mais simples, evidentemente, né? Nós podemos também, gente, toda linguagem de programação tem if e tem else, né, gente? Mas nós podemos também ter o else aqui também. Nós temos aqui arroba if, se for maior que 50. Agora, se não for, a gente põe aqui um arroba else. Isso aqui isso aqui não é Angular, tá, gente? Isso aqui é lógico de linguagem de programação, tá? Embora o arroba if e arroba else seja uma sintaxe do Angular, mas a lógica de mostrar uma coisa ou não, o if é de lógica de programação, né? Eu acho até que o Felipe já deu um curso de lógica de programação, né, nesse sentido, né? Então, aqui, ó, vou colocar para desconto normal se for menor que 50, e se for maior, ele mostra desconto muito alto, usando aqui o else. Se a gente voltar agora aqui
na página, quando está abaixo de 50, ele mostra desconto normal. Quando está acima de 50, muito alto. Abaixo, normal, acima, muito alto, ok? Então, posso ter o if e posso ter aqui o else. Esse @if ou else, gente, ele veio a partir da versão 17 do Angular, gente. Isso aqui facilitou muito a vida. Antes era muito mais difícil fazer condicionais dentro do Angular, né? Antes, só para nível de curiosidade, antes seria assim, ó. Aquele H5 aqui, eu teria que ter aqui dentro um ngIf bem aqui, teria que colocar o... Então, não ficava muito legível. Você misturava o que era código HTML com lógica, né? Nessa versão nova facilitou muito, né? Que tem... Você separa, né? Isso aqui é lógica, isso aqui é HTML, tá vendo? Isso aqui é lógica, isso aqui é HTML. Então, você separa bem essa estrutura utilizando aqui @if e @else, ok? Está começando a complicar, né, gente? Um pouquinho, mas a ideia é essa mesmo, tá? Porque a ideia desse curso é que no final dele a gente desenvolva uma aplicação completa, uma aplicação simples, né, mas uma aplicação completa. E uma aplicação completa tem isso tudo, né, gente? A aplicação completa tem controle de estado, a aplicação completa tem caixa de texto, a aplicação completa tem condicionais, vai ter lá de repetição, que a gente vai conseguir ver hoje, mas a gente vê na próxima aula. A aplicação completa vai ter também acesso a APIs externas, que vai consumir um banco ou coisa assim. Então, uma aplicação profissional vai ter que ser publicada em algum lugar. A gente vai criar uma imagem Docker para publicar isso em algum portal aí gratuito na internet, né? Então, ou seja, para criar uma aplicação completa, a gente tem que usar os recursos que o Angular oferece, né? E o Angular é muito robusto nesse sentido, tá? Embora esse curso não seja um curso assim, completo, que é até muito difícil ter, porque o Angular é um mundo de coisas, né? O Angular tem milhões de funções aí, mas a gente vai explorar conceitos que a gente consiga fazer uma aplicação inicial, profissional, e a partir dessa consegue avançar estudando e vendo outros conceitos mais complexos utilizando o Angular, né? Uma coisa interessante é esse controle de estados aqui do Angular, que o Signals faz muito bem hoje. Antigamente, não se tinha isso no Angular. Então, quem trabalhava com Angular usava, deixa eu só lembrar, acho que é NGRX, que é o nome dessa biblioteca. Essa bem aqui. É só nível de curiosidade, tá? Isso aqui era o controle de estado do Angular antes. Então, antes não se tinha um controle nativo de estado para fazer lá. Se mudou uma variável, muda outra, né? É nível de ser mais robusto para aplicações profissionais. Então, só usava muito essa biblioteca aqui. E essa biblioteca, ela dava um trabalho assim, muito grande, porque ela tinha, deixa eu achar a documentação dela aqui, porque ela tinha que fazer muitos arquivos específicos, fazer uma coisa simples, como se mudou um item, altera outro, né? Ela tinha que criar vários arquivos, então a gente tinha que ter aqui, ó, tinha que ter arquivos do tipo effect, entity. Inclusive agora na versão mais nova dele tem suporte a Signals também. Então, dava muito trabalho você fazer um controle de mudança de estado, mesmo que simples, no Angular, antes dessa tecnologia nova, usando o Signals. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, usando essa biblioteca, é uma maneira de controlar estado, tá vendo? Isso aqui tudinho para controlar só se o usuário mudou ou não, tá vendo? Então, é muito trabalhoso você fazer, trabalhoso e também difícil manter essa gestão de controle de estados utilizando as tecnologias como o GRX antigos, né? Já com esses ciclos é muito, muito mais simples, muito mais fácil, tá? Legal, gente, tá acabando aí, tem 2 minutinhos, eu vou abrir para possíveis perguntas, para a gente finalizar em seguida. Se não tiver pergunta, a hora é essa, gente. Eu vou mandar esse código aqui, gente, do Signal. Vou mandar esse código aqui no chat, ok? Tanto que eu mandei o código em TypeScript e vou mandar agora o HTML também, tá? Esse exemplo que a gente fez de controle de preços e descontos utilizando a biblioteca do Signals. Aí o que eu espero, pessoal, para a próxima aula? Para a próxima aula a gente cada aula vai aumentar mais a complexidade, né? Então, eu espero que na próxima aula vocês já conheçam bem essa estrutura do Signals, ok? Então, de hoje para amanhã, né? Olhar com calma, tentar reproduzir em casa esse conceito de controle de mudanças. E na próxima aula a gente vai pegar isso aí, tudo que a gente já viu até agora, e aumentar o nível, ok? Legal, gente? Então, beleza. Um abraço a todos. Beleza, Paulo. Até na quinta. Abraço. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu. Valeu. Isso aí. Felipe, obrigado, cara.